Olá, eu sou o Reverendo Hélio de Oliveira Silva e essa é a aula de número 13 do nosso curso de História da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Nessa oportunidade, eu quero falar sobre os pioneiros do Nordeste e o ministério também dos três valentes de Davi na região sudeste do nosso país. Na aula passada, nós começamos a falar sobre o período de consolidação, que vai de 1869 até a formação do Sínodo Brasileiro em 1888. Então, os obreiros da PCOS foram também pioneiros presbiterianos no Nordeste e no norte do Brasil, de Alagoas até a Amazônia. E os principais obreiros foram, o primeiro deles, reverendo John Rockwell Smith. Nasceu em 29 de dezembro de 1846 e faleceu em 9 de abril de 1918. Nasceu em Lexington, Kentucky. Formou-se em teologia no Seminário Union, de 1868 a 1871, e foi ordenado ao ministério em 18 de dezembro de 1872. Após trabalhar nos Estados Unidos, foi aprovado junto com o reverendo John Boyle para o Nordeste do Brasil. Chegou em Recife, Pernambuco, em 15 de janeiro de 1873. Iniciou a plantação da IPB em Recife em 10 de agosto de 1873, sete meses depois, pregando para um auditório de 10 adultos e algumas crianças, que ele chamou de um frágil começo. Sua principal estratégia para alcançar o Nordeste brasileiro foi investir no trabalho dos colportores bíblicos. Colportores eram aquelas pessoas que vendiam a Bíblia de porta em porta, de vila em vila, de cidade em cidade, e que serviu bastante de preparação para o caminho para a chegada dos missionários com a pregação do Evangelho. Finalmente organizou a igreja de Recife em 11 de agosto de 1878, com a participação do reverendo Alexander L. Blackford. Dentre os membros fundadores da igreja estavam três jovens que se tornariam importantes pastores do Nordeste: João Batista de Lima, José Francisco Primênio da Silva e Belmiro de Araújo César. O reverendo John Rockwell Smith ministrava-lhes lições sobre o breve catecismo, desejando prepará-los para o ministério. Contratou-os como colportores ou evangelistas de tempo parcial, proporcionando-lhes experiência prática e sustento financeiro durante os estudos. Nos anos seguintes, o reverendo Smith fundou as igrejas de Goiânia, em 1880, em Pernambuco, Paraíba, atual João Pessoa, em 1884, Pão de Açúcar e Maceió, em 1887, sempre enfrentando oposição de adversários católicos. Em 1879, escreveu o folheto Neófito Desmentido, respondendo convincentemente aos artigos caluniosos do Frei Caputino Celestino de Pedávoli contra o protestantismo. No dia 11 de novembro de 1884, foi criada a primeira Sociedade de Senhoras da IPB na Igreja de Recife. Sob o seu pastorado, a sigla SAF será usada somente a partir de 1936. Pouco tempo depois, coisa de dias depois, a esposa do reverendo João Fernandes da Gama vai criar uma sociedade feminina também na igreja de Rio Claro. E durante um tempo havia uma disputa sobre qual SAF era a mais antiga, mas a IPB escolheu a data de 11 de novembro para as comemorações dos aniversários da SAF nacional. O reverendo John Smith era um homem de imensa cultura teológica, possuidor de uma rica biblioteca. Seus sermões eram longos, tinham 50 minutos de duração, porém profundamente doutrinários e fortemente calvinistas. No preparo de futuros obreiros, ensinava todas as matérias, inclusive o grego. Seu ministério agregador firmou as bases para a formação do presbitério de Pernambuco em agosto de 1888, possibilitando a organização do Sínodo Brasileiro no mês seguinte.
onde atuou como o relator da comissão que propôs a criação do seminário, onde atuou por vários anos após o seu estabelecimento definitivo em Nova Friburgo, em 1892, e depois em Campinas, no Instituto Teológico de São Paulo, em 1895, e depois em Campinas a partir de 1907. Em todas elas ele esteve participando ativamente. No Sínodo de 1897, ele foi o autor da Monção Smith a favor do investimento mais vultoso na evangelização por métodos diretos em nosso país. Participou da revisão da tradução das Escrituras, conhecida como Tradução Brasileira, publicada em 1917, uma tradução que foi muito respeitada por causa da sua solidez e fidelidade aos originais. Na direção do seminário, influenciou a formação ministerial de mais de 50 pastores brasileiros da segunda geração dos pastores nacionais. A IPB tem uma dívida para com o reverendo John Smith, que foi um grande professor e defensor da doutrina reformada no nosso país. Um outro obreiro que trabalhou no Nordeste foi o reverendo Delasey Wardlaw. Essa é a única fotografia que a gente consegue dele. Ele nasceu em 5 de novembro de 1856 e faleceu em 20 de janeiro de 1934. Foi o pioneiro da IPB em Fortaleza, no Ceará. Natural de Paris, no Kentucky, também se formou no Seminário Union de 1878 a 1880. Chegou em Recife em 1880 para auxiliar o reverendo John Rockwell Smith, mas transferiu-se para o Ceará em 1882, quando fundou a Igreja Presbiteriana de Fortaleza, batizando 13 membros em 8 de julho de 1883. Enfrentou polêmica escrita com o catolicismo, publicando 2 folhetos. Um deles tinha o mesmo título do folheto antiprotestante católico, O Culto dos Santos. A igreja foi formalmente organizada quando elegeu seus primeiros oficiais em 6 de agosto de 1890, e essa é a primeira menção de uma igreja que é organizada formalmente com a eleição dos seus presbíteros que eu pude ler. Em 1883 e 84, o comitê determinou que ele trabalhasse parte do tempo em São Luís do Maranhão. Então ele dividia o seu trabalho com Fortaleza, no Ceará, e São Luís do Maranhão. Organizou a igreja de Mossoró em 1885 e logo a seguir iniciou a igreja de Natal, no Rio Grande do Norte, e também a igreja de Baturité, no interior do Ceará. Participou da ordenação dos primeiros pastores nordestinos, o reverendo Belmiro César de Araújo, João Batista de Lima e José Francisco Primênio da Silva, em 22 de maio de 1887. Participou também da organização do Presbitério de Pernambuco, em 17 de agosto de 88, e da organização do Sínodo Brasileiro, em 6 de setembro de 1888. Ele faleceu em 20 de janeiro de 1934 e a esposa Sarah Louise Fischer Wardlaw no mesmo ano, poucos meses depois. Um outro grande obreiro do Nordeste é o reverendo George W. Butler, que foi pastor em São Luís e também o grande pastor da cidade de Canhotinho, em Pernambuco. George W. Butler nasceu em 12 de julho de 1854, quando Simon já estava no seminário, em Princeton, e faleceu em 27 de maio de 1919, ali pelo final da Primeira Guerra Mundial. Ele é conhecido na história da IPB como um médico amado. Ele teve formação de medicina e atendia várias pessoas de graça aqui no Brasil. Até o Frei Damião e o padre Cícero enviavam pessoas para que ele cuidasse delas. Seu nome está ligado à fundação da IPB em Garanhuns, em Pernambuco, mais especificamente em Canhotinho, que é esse templo que você vê a fotografia aqui, templo que foi construído por ele e ainda é o templo presbiteriano da cidade. É um templo com capacidade para 200 pessoas, na época era um templo grande.
Essa é a capa do livro que conta a sua história, a Bíblia e o Besturi, de Lavra, do reverendo Adjesse Martins, que foi professor no Seminário do Norte durante muitos anos. Eu li esse livro, é uma história cativante e é uma leitura que vale a pena demais você separar tempo para fazer. Esse homem teve uma vida desafiadora de consagração e de dedicação à obra do Evangelho e também da IPB. Ele é conhecido com a alcunha de o médico amado. Ele é o Lucas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando ele foi para Canhotinho, havia muita perseguição católica. O seu historiador, seu biógrafo, diz que o tempo todo pessoas ficavam jogando pedras sobre o telhado da sua casa. E numa época ele teve que trocar todo o telhado da casa 2 vezes em apenas um mês. Seus filhos dormiam em colchões que eram colocados debaixo da mesa para que cacos de telhas não caíssem sobre eles. Ele amarrava lençóis sobre as camas deles para que as telhas, os cacos da telha ficassem retidas nesses lençóis. Quando a febre amarela chegou lá na cidade, o padre que patrocinava toda essa perseguição foi o primeiro a fugir e um dos últimos a voltar. O historiador diz que quando o padre foi embora e a febre amarela tinha chegado, havia na igreja presbiteriana apenas 15 membros. 2 meses depois, quando a epidemia de febre amarela passou e o padre voltou, a igreja do reverendo George Butler estava com mais de 30 membros. Ela havia dobrado de tamanho no período da epidemia, porque George W. Butler não fugiu, mas ficou por ali cuidando dos enfermos. E essa é uma lição muito grande para nós que estamos vivendo essa epidemia agora, muitos de nós acovardados sem querer servir as outras pessoas. Ele substituiu o reverendo. Deixa eu voltar aqui. A exemplo do reverendo Smith, cercou-se de comportores bíblicos na expansão do trabalho. Foi um obreiro consagrado e grande evangelista. Levou seu trabalho para o interior do Maranhão, chegando até Teresina, no Piauí, pregando o evangelho e praticando a medicina entre a população carente, sem cobrar um centavo pelos atendimentos. Substituiu o reverendo Smith em 1893 em Recife, quando este transferiu-se para o Rio de Janeiro para cuidar do seminário, a fim de dirigir o seminário lá em Nova Friburgo. Nesse mesmo ano, iniciou seu profícuo ministério no interior de Pernambuco, Garanhuns e Canhotinho. Canhotinho fica a mais de 120 quilômetros do Recife em direção ao interior, onde enfrentou, acho que é 80, 90, acho que é isso, em torno de 80 a 90 quilômetros em direção ao interior. Ali ele enfrentou violenta perseguição católica. Em Garanhuns, ele batizou em 6 de junho de 1895 a Jerônimo Gueiros, que se tornou um dos grandes pastores da IPB no Nordeste brasileiro, cuja família se tornaria celeiro de grandes pastores também na IPB no Nordeste. A família Gueiros é uma das maiores famílias da IPB, inclusive com vários pastores dela, alguns ainda atuando no presente dentro da IPB. Uma epidemia de febre amarela em Garanhuns permitiu ao Dr. Butler angariar a simpatia da população, promovendo o crescimento da congregação. Em função disso, Garanhuns se tornou o centro irradiador do presbiterianismo por todo o interior de Pernambuco. Construiu o templo e colégio, o Colégio 15 de Novembro, que é famoso na IPB, foi iniciado por ele. Ali surgiu um curso teológico que posteriormente deu origem ao Seminário Presbiteriano do Norte. Somente em 1896, o Dr. Butler havia atendido 1.500 pessoas, prestando-lhe serviço médico, além de intenso trabalho evangelístico por toda a região. Em 1897, ele se mudou para Canhotinho. Eu não coloquei aqui, devia ter colocado. Fotografia frontal do templo com um adendo.
Então, em 1897, ele se mudou para Canhotinho, onde permaneceu o resto de sua vida. Aqui eu mostrei a foto da igreja de Canhotinho. Aqui, a foto da igreja de Canhotinho. E esse é o túmulo do reverendo George Butler, ao lado do templo da igreja de Canhotinho. Essa é uma das próximas viagens a túmulos que eu quero fazer, visitar pessoalmente o túmulo do reverendo George W. Butler, quando, em alguma oportunidade, Deus me permitir ir a Pernambuco novamente. Quando eu estive lá em 2013, não consegui tempo para ir até o interior a fim de visitar o túmulo do reverendo Butler. Mas voltando aqui então, em 1898, em São Bento do Una, houve uma tentativa de assassiná-lo em praça pública, quando foi salvo por Manuel Correia Vilela, o Né Vilela, que foi apunhalado ao entrar na frente do Dr. Butler. Um bêbado foi contratado pelo padre da cidade para que o reverendo Butler fosse morto em praça pública. O bêbado foi preso e depois pagaram advogados de primeira linha para defendê-lo, e o processo nunca foi concluído. Até parece que no Brasil é diferente, né? Agora até o Bolsonaro está vivendo a mesma experiência com esse tipo de situação. Embora a comparação aqui não tenha nenhuma finalidade política, é só para mostrar que aqui no Brasil isso acontece e já aconteceu inúmeras vezes dessa mesmíssima forma. Alguém, não sabe quem, paga um advogado caro para livrar a cara de um criminoso que sai por aí tentando assassinar as pessoas. Então, Né Vilela é um dos mártires da IPB no Brasil. Um descendente direto da família é o reverendo Maeli Ferreira Vilela. Reverendo Maeli foi meu colega de mestrado, um homem cultíssimo e um conhecedor profundo da história da igreja e especialmente da história da IPB. Depois desse período, desse episódio, atuou ainda por mais 20 anos no Agreste Pernambucano, onde deixou a IPB solidamente implantada e atendeu milhares de pessoas carentes, inclusive pessoas enviadas a ele pelo padre Cícero de Juazeiro, e o padre que havia encomendado a sua morte em 1898. Quando do cisma de 1903, ele permaneceu fiel aos sinodais e recusou-se a assinar a escritura da transferência do templo da igreja de São Luís para os independentes, argumentando que toda a obra havia sido feita para a IPB e não para a IPI. Então os independentes desistiram de lutar pelo templo que ele havia construído lá, inclusive com ofertas particulares do salário de pastor dele. Levou os independentes a desistirem do pleito judicial pela posse do templo da capital maranhense. Naquela época, as denominações estrangeiras não podiam ter escrituras de terrenos aqui no Brasil. Então os terrenos eram comprados em nome dos missionários. Quando ele foi chamado a assinar a escritura, ele disse: não, eu não comprei esse terreno para a IPI, eu comprei para a IPB. Então eu não vou assinar a escritura. Não assinou, e aí os independentes desistiram de pleitear a posse definitiva do templo de São Luís no Maranhão. Um pastor que vale a pena também a gente pensar sobre ele é o reverendo Belmiro César. Foi o primeiro pastor brasileiro do Nordeste, formado aos pés do reverendo John Rockwell Smith. O mais conhecido dentre os primeiros pastores brasileiros do Nordeste foi o reverendo Belmiro de Araújo César, que esteve presente na reunião do SIN de 1888. Fez batismo e pública profissão de fé com o reverendo John Rockwell Smith em 1878, na organização da Igreja de Recife. Foi comportor e evangelista enquanto era preparado pelo reverendo Smith para o ministério. Casou-se com Cristina Hermínia Lenz, tornando-se o patriarca de uma grande família de líderes presbiterianos, a família Lenz César, a família do reverendo Elber Lenz César, que foi diretor do Ultimato por muitos anos até o fim da sua vida.
Foi licenciado em 1885 e ordenado em 1887. Participou da organização do Presbitério de Pernambuco e do Sínodo Brasileiro em 1888, agosto e setembro, respectivamente. Trabalhou em Cabo, Goiânia e Nazaré no tempo de seu preparo teológico. Depois foi pastor por 8 anos em João Pessoa, na Paraíba e interior, contribuindo positivamente para a conversão de Vicente Temudo Lessa, que depois vai se tornar um dos primeiros historiadores da IPB ao escrever o seu livro Anais da Igreja Presbiteriana de São Paulo. A seguir foi pastor em São Luís, no Maranhão, por 18 anos, de 1894 a 1911, substituindo o reverendo Butler, onde atuou como pastor e professor. Em 1914, transferiu-se para o Rio de Janeiro a fim de pastorear a Igreja Presbiteriana do Caju. Foi jubilado aos 63 anos de idade, em 1923, por ter desenvolvido o mal de Parkinson. Enquanto isso, os missionários da Igreja do Norte dos Estados Unidos, auxiliados por novos colegas, davam continuidade ao seu trabalho. Seus principais campos eram Bahia e Sergipe, onde atuou, além de Schneider e Blackford, o reverendo John Benjamin Colby, que vai ter também a sua vida ligada ao Seminário de Campinas até ali perto da década de 1930. Mas dessa vez eu não vou falar sobre a biografia dele, não. A Igreja do Rio de Janeiro finalmente inaugurou o seu templo. Aqui tem 2 fotografias do templo da Igreja do Rio de Janeiro, que eu estava devendo para vocês. Aqui em cima tem a data da inauguração do templo escrita em algarismo romanos. Está escrito aqui nessa região, você pode depois aproximar a câmera e tentar conseguir ler. Na minha última ida ao arquivo presbiteriano, eu encontrei essa foto, que é uma foto meio que de lateral, e você vê aqui um casal aqui na frente. Esse casal é o reverendo Blackford e a sua esposa. Você tem aqui uma ideia da altura do templo em relação ao tamanho das pessoas. É um templo de 2 pavimentos, eu estive nele. Ele continua lá do lado da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro e é utilizado para a escola dominical. Aqui na legenda é dito que quem viu essa foto foi o reverendo Amantino Vassão, quando ele assumiu o pastorado da Igreja do Rio de Janeiro, ali perto da década de 50. O reverendo Amantino Vassão é o pai da Eleni Vassão, aquela capelã muito respeitada dentro da IPB e no Brasil ultimamente. Bom, eles inauguraram esse templo em 1874, quando o Chamberlain, o Blackford, mais um seminário, um pastor que agora não me lembro o nome, tiveram uma audiência com o imperador Dom Pedro II e ele assinou a dispensa de permissão para a edificação desse templo. Em Nova Friburgo veio para trabalhar o reverendo John M. Kiley, esse camarada aí. Na minha opinião, um dos pastores que nas fotografias sempre aparece elegante, parece aqueles atores de Hollywood da década de 1930. E segundo o reverendo Eduardo Carlos Pereira, o reverendo John M. Kiley foi o pastor norte-americano que mais entendeu e auxiliou a IPB no seu crescimento. Na época da Monção Smith, em 1897, ele foi o único pastor da PCUSA a votar a favor da Monção Smith naquela ocasião, que causou uma polêmica tremenda dentro da IPB. A IPB chegou ao Paraná, cujos pioneiros foram o reverendo Robert Lennington e o reverendo Jorge Landes. O reverendo Lennington é esse aqui do meio, foi o primeiro missionário a chegar ao Brasil logo após a morte de Simonton. Simonton morreu no início de dezembro de 67. Ele chegou ao Brasil no início de fevereiro, no final de janeiro de 1868. Aqui nós temos o reverendo Chamberlain e aqui nós temos o reverendo João Fernandes da Gama, que vai ser o grande aplicador do conceito de Simonton de sempre ao lado de uma igreja ter uma escola. Ele vai fundar uma escola importante em Rio Claro e Sorocaba e ele vai ser o responsável pela vinda da missionária Mary Parker Dascombe,
para o Brasil. Nós vamos falar sobre ela numa próxima aula. E esses 3 evangelistas, eles são conhecidos através do reverendo Vicente Temudo Lessa, no seu livro Anais da Igreja Presbiteriana de São Paulo, de Os 3 Valentes de Davi. Na década de 1870, a boa parte do trabalho missionário da IPB vai ser capitaneada, as principais igrejas vão ser plantadas por esses 3 grandes evangelistas da IPB. Chamberlain vai solidificar o trabalho da igreja de São Paulo, tornando ela uma igreja forte e rica. Leamington vai trabalhar em Brotas e no Paraná. E o reverendo João Fernandes da Gama vai ser o grande desbravador do Oeste Paulista. Muito bem, vamos a eles. E o reverendo João Fernandes da Gama, ele tem uma peculiaridade que ele tem a barba mais exótica de todos os pastores que vieram trabalhar no Brasil. Aí aqui eu coloquei 3 períodos da sua barba para você só rir um pouquinho e descontrair. Quando ele estava mais novo, a barba ainda era barba só aqui, né? A barba preta. Aqui, acho que no auge da sua barba, a barba é só nas beiradas. Observe aqui essas manchas cinza. E quando ele já estava mais velho, perto da sua jubilação, olha a sua barba aí. E essa barba é interessante porque num dos episódios em que ele estava plantando uma igreja no interior de São Paulo, o reverendo Júlio Andrade Ferreira diz que ele foi arrastado pela rua, sendo puxado pela barba. E aí você consegue entender, acho que até numa atitude de covardia, o pessoal puxou ele pela barba, porque a sua barba era bem diferentona de todas as outras barbas que você verá aqui nas aulas de história da IPB. Você quer ver barbas exóticas? Assista aquele filme As Gangues de Nova York, que é desse mesmo período aí, de 1870 a 1890. E lá você verá muitas pessoas com muitas barbas esquisitas e diferentes. E o reverendo João Fernandes da Gama era um desses aqui no Brasil com uma barba dessa. Então vamos falar sobre... Aqui está a dona Eulália, que é a esposa do reverendo João Fernandes da Gama, ele com a sua família, olha a sua barba aí. E ela é a fundadora da 2ª SAF na Igreja Presbiteriana de Rio Claro. Vamos falar sobre os 3 valentes de Davi. George Chamberlain nasceu em 13 de agosto de 1839 em Waterford, Pensilvânia. Já falei um pouco sobre ele, chegou ao Brasil em julho de 1862 e foi convidado por Simonton para auxiliá-lo na Igreja do Rio de Janeiro, em 1864. Fez companhia a Simonton nos dias amargos que se seguiram à morte de Ellen. Destacando-se como evangelista, foi ordenado ao ministério na 2ª reunião do Presbitério do Rio de Janeiro, em julho de 1866, e imediatamente enviado aos Estados Unidos para estudar teologia em Princeton. Enquanto estava lá, ele angariou a maior parte dos recursos para a construção do templo da Igreja do Rio de Janeiro, retornou ao Brasil no final de 1868. Simonton já havia falecido. E já voltou casado com Mary Ann Annesley. Quando eu for falar sobre o Mackenzie, eu vou mostrar uma foto dela, uma senhora muito bonita. E no ano seguinte iniciou seu longo e frutífero pastorado junto à Igreja Presbiteriana de São Paulo. Ele foi pastor da Igreja de São Paulo por 10 anos. Em 1870, o casal fundou a modesta Escola Americana, marco inicial do que é hoje a Universidade Presbiteriana Mackenzie. A data mais exata é outubro de 1870. Seu principal legado à IPB, isso aqui é importante você saber, foi o fortalecimento da Igreja de São Paulo e a fundação do Mackenzie no decorrer dos 10 anos que ficou à frente do pastorado dessa importante igreja paulistana. Em 1888, pouco antes da organização do Sínodo, deixou o pastorado de São Paulo e foi para Lençóis e depois, posteriormente, na Bahia, auxiliando na igreja de Salvador e Cachoeira, em 1892. Em 1896, pediu dispensa do cargo de missionário sinodal, que em 1888 ele foi eleito missionário sinodal, ficava só por conta da evangelização, e fixou residência em Feira de Santana, na Bahia, dando continuidade ao seu trabalho evangelístico e pastoral
naquela região. Na controvérsia em torno do Mackenzie, que antecedeu o cisma de 1903, Chamberlain apoiou os planos do Board de Nova York, pois cria que a educação era uma esfera importante da atuação da igreja, naquela polêmica entre evangelização direta e evangelização indireta através de escolas, orfanatos, hospitais e esses meios. Após 40 anos dedicados à evangelização do Brasil, Chamberlain faleceu na Bahia em 31 de julho de 1902, vitimado de câncer na boca. Sua filha Laura, esposa do reverendo William Waddell, e seu filho Pierce dedicaram muitos anos à obra missionária do Brasil. Laura Chamberlain se casou com o reverendo William Waddell, que foi o cara que projetou, o pastor que projetou os 2 primeiros prédios do Mackenzie, e vai fundar a escola de Ponte Alta, na Bahia, onde hoje é Wagner. Uma das filhas de Laura e William Waddell é a dona Agnes Waddell, que foi a doadora daquelas propriedades do acampamento El Rancho e da fazenda Agnes e da missão Vida, ali próximo a Cocalzinho, aqui perto de nós. A Cocalzinho, próximo a Anápolis. A dona Agnes é filha do reverendo Waddell e, portanto, neta do reverendo Chamberlain. Pierce Chamberlain, ele tem uma curiosidade sobre ele. Ele também vai ser um grande pastor na IPB e ele vai falecer com câncer na boca igualzinho ao seu pai. O outro, então, é o reverendo Robert Lennington. Há um outro Lennington, não ele, que vai trabalhar no Paraná e a gente vai conhecê-lo depois. Lennington foi o primeiro missionário a chegar ao Brasil após a morte de Simonton no início de 1868. Foi o primeiro pastor a residir em Brotas, em São Paulo. Seu ministério foi marcado pelas viagens que fazia no lombo de um cavalo, pregando o evangelho no interior de São Paulo. Às vezes ficava meses fora da sua residência e a sua esposa ficava só, sempre visitando os campos e abrindo novas frentes de trabalho. Ele é um dos 3 valentes de Davi. E o terceiro, reverendo João Fernandes da Gama e sua barba exótica. Ele trabalhou no interior da província de São Paulo, destacando-se, ele trabalhou entre 1830, ele nasceu em 1830 e morreu em 1906. Português da Ilha da Madeira, foi um dos convertidos pelo ministério do reverendo Calley naquela ilha. O seu irmão, José Fernandes da Gama, será o braço direito do ministério do reverendo Robert Calley aqui no Brasil. Ele veio para a IPB em vez de ficar junto com o reverendo Calley. A perseguição fez fugir para os Estados Unidos, onde estudou teologia na escola dirigida por um certo reverendo Miller. Foi ordenado ao ministério pelo presbitério de Springfield em 1869 e enviado ao Brasil pela PCUSA em 1870. O itinerário do seu ministério no interior de São Paulo foi marcado inicialmente pela assistência a famílias evangélicas saídas de Brotas rumo ao sertão paulistano. Da Gama foi o desbravador do Oeste Paulista, por onde visitou constantemente abrindo novos campos. E ele tinha uma estratégia de trabalho um pouco diferente do reverendo Lennington. A gente costuma dizer que o reverendo José Manuel da Conceição ia a pé, o reverendo Lennington ia a cavalo, e o reverendo João Fernandes da Gama pegava o seu cavalo, colocava dentro do trem e ia até o ponto final da estação de trem, e dali ele continuava a cavalo, modernizando a obra evangelística naquele momento do país. Era o tempo que o Barão de Mauá estava construindo as ferrovias, as primeiras redes ferrovias do Brasil, por causa do ciclo do café, e o reverendo João Fernandes da Gama e a igreja presbiteriana vai seguindo a abertura das estradas de ferro para o interior do país, abrindo novos campos missionários. A ele se deve a organização das igrejas de Rio Novo e Rio Claro, em 1873, Dois Córregos e São Carlos, em 1875, Araraquara, em 1879 e Pirassununga, em 1885.
Boa Vista do Jacaré, em 1891. O centro do seu ministério foi Rio Claro, onde, além da igreja, fundou uma escola primária em 1873. A sistemática criação de escolas ao lado das congregações foi uma peculiaridade do seu ministério no Brasil. Ele foi o grande responsável pela vinda das missionárias Mary Parker Dascombe e Elmira Kuhl para o Brasil. Sua esposa, Dona Eulália da Gama, fundou a Segunda Sociedade de Senhoras do Brasil em 1885. Reverendo da Gama foi o primeiro pastor brasileiro a ser jubilado em 1901 pelo recém-criado Presbitério Oeste de São Paulo. No Rio Grande do Sul, trabalhou por algum tempo o reverendo Emanuel Van Orden, que era um anti-escravista inveterado. Entre os novos pastores nacionais desse período estavam Eduardo Carlos Pereira, nós vamos falar sobre ele, José Zacarias de Miranda, Manuel Antônio de Menezes, Delfino dos Anjos Teixeira, João Ribeiro de Carvalho Braga, importante, foi o pastor que tornou a igreja de Sorocaba uma igreja forte, especialmente na área educacional, e foi o pai do reverendo Erasmo Braga, e Caetano Nogueira Júnior. As duas igrejas norte-americanas também enviaram ao Brasil algumas notáveis missionárias educadoras, nós vamos falar sobre elas, Mary Parker Dascombe, Elmira Kuhl, Nanny Anderson e Charlotte Kemper. As datas a seguir, elas se referem ao ano em que o Estado brasileiro foi alcançado com a fundação da primeira, com os primeiros batizados dentro da história da IPB. As cores aqui foi só para diferenciar um do outro, não tem nada a ver com períodos, não. Então, 1859, Rio de Janeiro, 1863, São Paulo, 1869, Minas Gerais, 1882, Bahia, 78, Pernambuco, 83, Ceará, 1884, Paraná, Paraíba e Sergipe, 1885, Rio Grande do Norte, 1886, Maranhão, 1887, Rio Grande do Sul, Alagoas e Piauí. Eu não coloquei ali, mas Goiás foi alcançado pela primeira vez em 1884. Como houve o cisma de 1903, a igreja que tinha aqui em Goiás foi para a IPI e Goiás teve que ser alcançado novamente somente a partir de 1914. 1893, eu coloquei aqui Goiás, porque foi a organização da Igreja de Santa Luzia de Goiás, um trabalho que havia sido iniciado em 1884. Em 1900, Santa Catarina, 1902, o Espírito Santo, 1903, o Pará e o Amazonas, 1913, o Mato Grosso, 1914, Goiás, definitivamente, após o cisma de 1903, 1934, Mato Grosso do Sul, 1945, Rondônia, 1952, o Amapá, 1954, Tocantins, a cidade de Cristalândia, 1955, o estado de Roraima, 1956, o Distrito Federal, evangelista Valdemar Rose, e o último dos estados da nação brasileira a ser alcançado foi o estado do Acre, 1985. Esse é o fim da nossa aula de número 13. Deus te abençoe e até a próxima.